O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Ouvindo a primeira leitura, tirada da primeira carta de Pedro, uma exortação forte para os pastores da igreja. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Esta realidade que a carta de Pedro nos coloca, e isso é com toda certeza uma cobrança, né? Uma cobrança no sentido de exigência da missão de pastores, né, que Deus nos confiou. Porque nós precisamos cuidar bem, né, da parcela do rebanho de Deus confiado a nós, porque este rebanho não nos pertence. Antes de ser nosso, né, antes de ser o povo da minha paróquia, pela qual eu sou responsável, pertence a Deus. É o povo de Deus. Deus, na sua bondade, por meio, né, do seu representante aqui na terra, o nosso bispo, me confiou a responsabilidade de pastor. Então, este primeiro aspecto é uma cobrança. É uma cobrança, né, eu poderia dizer no sentido positivo da palavra. Né, e eu preciso cuidar deste rebanho de Deus confiado a mim, porque justamente o rebanho não é meu, é dele. E diante de Deus eu irei prestar conta, né? Assim como todos os pastores, né, os padres, também os bispos, iremos prestar contas, né, do nosso pastoreio para Deus. Cuidai dele não por coação, mas com o coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Esta generosidade que deve brotar do ministério sacerdotal, como do ministério, né, de cuidar do rebanho que nos foi confiado, é uma generosidade no sentido de estarmos sempre à disposição de Deus, e sempre com o coração aberto para fazer aquilo que for necessário e aquilo que é parte integrante do nosso ministério. E de maneira nenhuma nós devemos nos aproveitar do ministério sacerdotal, do pastoreio, né, que a gente exerce, para tirar vantagem no sentido de nos favorecer, de nos aproveitar, né, de algum modo,
desse pastoreio. Porque assim como tem, né, dificuldades, tem algumas dificuldades, sem dúvida nenhuma, né, mas tem também alguns perigos, tem também alguns riscos, que se nós não estamos unidos a Jesus, com o coração verdadeiramente voltado para Deus, a gente se desvia daquilo que Deus nos propõe. E se Deus o livre guarde, a gente se desviar daquilo que Deus nos propõe, a gente vai colocar a vida do povo confiado a nós em risco. Em risco de se perder, em risco de se desviar, em risco de não fazer a vontade de Deus. Então, a cobrança e a responsabilidade que nos foi dada. Por quê? Porque um dia nós prestaremos contas, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Então, é preciso que, no ministério sacerdotal de pastorear, a gente leve o povo a nós confiados a Deus. Que vocês, por meio do exercício do meu sacerdócio e do meu pastoreio, se convertam. Ai de mim, se perder um daqueles que Deus me deu para cuidar, eu irei prestar conta. Então, vocês facilitem a minha vida, se salvem, se salvem, porque Deus o livre e guarde. Se vocês se perderem, eu terei que prestar conta, de vocês perante Deus. Então, sejamos todos perseverantes no caminho do Senhor. No Evangelho, esta pergunta de Jesus é sempre uma pergunta muito provocativa, muito desafiadora. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E notem que tem respostas, tem variadas respostas. Alguns diziam que era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias, ou algum dos profetas. Então, aquilo que os outros dizem de Jesus ainda não revela a sua identidade para os seus discípulos. O que os outros dizem ainda não revela quem Jesus é de verdade para os discípulos. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí vem a resposta de Pedro, a belíssima profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós? O que nós temos para dizer de Jesus? Se esta pergunta não fosse Jesus quem tivesse feito, se essa pergunta a gente tivesse ouvido fora da igreja, fora aqui do ambiente das quatro paredes da igreja, se perguntasse para a gente lá fora, alguém qualquer fizesse para nós essa pergunta lá fora, qual seria a nossa resposta? O que nós teríamos para dizer de Jesus? De repente, eu temo para que, de repente, lá fora, quando perguntarem isso, a gente não tenha o que dizer. A gente não saiba o que dizer. E se a gente não souber o que dizer de Jesus, é porque Jesus se tornou para nós um desconhecido. É porque Jesus se tornou para nós um estranho. É porque a gente conhece Jesus de ouvir falar, mas não temos experiência com Ele. Não temos intimidade, não temos contato, não temos proximidade. A gente se contenta com aquilo que a gente escuta sobre Ele, e a gente não busca aprofundar. Aí a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tem receio de responder. Responder dentro da igreja, onde todos estão buscando, é fácil. É fácil, porque aqui a gente não precisa ter medo de errar. Agora, responder lá fora, onde a grande maioria não acredita, não querem seguir, não querem saber de Jesus, aí sim é que é desafiador.
Então não basta, como Dona Inês dizia para mim lá em Sorocaba, não basta conhecer Jesus com a cabeça, tem que conhecer Jesus com o coração. Porque quem conhece com o coração tem o que dizer dele. Quem conhece só com a cabeça tem teorias sobre ele, mas quem conhece com o coração tem o que dizer dele. Então é preciso que a gente busque proximidade com o Senhor, assim como Pedro, que faz essa belíssima profissão de fé, também nós precisamos ter, né, na ponta da língua, e mais ainda dentro do nosso coração, a certeza de quem é Jesus. Que a gente possa fazer cada dia mais e cada dia com mais profundidade a experiência do encontro com o Senhor, para segui-lo com alegria e tornarmos-nos discípulos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.